Ela foi morar na casa velha que ninguém queria e descobriu algo que mudaria tudo para sempre. Você consegue imaginar estar tão desesperada que aceita viver num lugar que todos dizem estar marcado pelo azar? Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior de São Paulo em 1889. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender. O que essa mulher encontrou naquela casa abandonada mudou não só o destino dela, mas de toda uma cidade. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Vamos começar. O sol estava se pondo naquela tarde de junho de 1889, em Santa Cruz das Palmeiras, uma pequena cidade perdida no interior de São Paulo. As ruas de pedra irregular brilhavam ainda molhadas pela chuva da manhã, e o vento frio de inverno varria as janelas das casas coloniais. Mariana Costa Ferreira caminhava devagar pela rua principal, carregando nos braços sua filha caçula de apenas 18 meses. Ao seu lado, segurando firme na saia surrada da mãe, vinha Pedro, um menino de 7 anos com os olhos grandes e assustados. Mariana tinha apenas 26 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros frágeis. Seu rosto, outrora bonito e cheio de sonhos, estava marcado pela tristeza profunda e pelo cansaço extremo. Os cabelos castanhos, presos num coque desmanchado, caíam desalinhados sobre a testa. O vestido negro de luto, já remendado em vários lugares, estava úmido e pesado. Ela não tinha sapatos decentes. Apenas uns botinas velhas que deixavam entrar água. Fazia apenas 4 meses que seu marido, Joaquim Ferreira, havia morrido. Foi uma morte súbita e cruel. Joaquim trabalhava como administrador na Fazenda São Pedro, propriedade do Barão de Araras, um dos homens mais ricos e influentes da região. Numa tarde qualquer de fevereiro, Joaquim estava supervisionando a colheita de café quando começou a sentir dores no peito. Em menos de 2 horas, estava morto. O médico disse que foi o coração, falhou de repente, sem aviso. Mariana recebeu a notícia ainda no meio da tarde. Não chorou na hora. Ficou parada, segurando a filha pequena no colo, enquanto seu mundo desmoronava em silêncio. Naquela época, a vida de uma mulher dependia completamente do marido. Sem Joaquim, Mariana não era nada. Não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não tinha família que pudesse ajudar. Seus pais haviam morrido de tuberculose quando ela tinha apenas 17 anos. E Joaquim era filho único de uma viúva que já havia falecido também. O Barão de Araras mandou chamar Mariana 3 semanas depois do enterro. Ela entrou na casa grande com o coração apertado, levando os 2 filhos pela mão. O barão era um homem corpulento, de bigodes encerados e olhar frio. Sentado numa poltrona de veludo vermelho atrás de uma escrivaninha enorme, ele nem sequer levantou os olhos quando ela entrou. "Dona Mariana", disse ele sem preâmbulos, continuando a assinar papéis. "Meu administrador morreu trabalhando para mim. Foi uma tragédia, sem dúvida, mas a vida continua." Mariana engoliu seco. "Sim, senhor barão. A casa onde vocês moravam pertence à fazenda. Já tem um novo administrador chegando de Santos na próxima semana. Ele virá com a família. Vão precisar da casa." Mariana sentiu as pernas fraquejarem. "Mas, barão, eu não tenho para onde ir. Meus filhos são pequenos. Só preciso de um pouco de tempo até..." "Até o quê?" O barão a interrompeu, finalmente erguendo os olhos. "A senhora é moça ainda, deve arranjar outro marido, mas não pode ficar na minha propriedade, está clara?" "Perfeitamente claro, senhor. Tem até sábado para desocupar." Mariana ainda tentou dizer algo, mas o barão já havia voltado sua atenção para os documentos. A conversa estava encerrada. Nos dias seguintes, Mariana bateu na porta de todas as casas conhecidas da cidade, procurando trabalho e um lugar para morar. Mas ninguém quis ajudar. As famílias já tinham seus próprios problemas.
Uma viúva com 2 filhos pequenos era vista como um fardo muito pesado para carregar. Algumas mulheres até demonstraram pena. Ah, minha querida, que situação difícil! Mas fecharam a porta na cara dela com desculpas educadas. Foi então que Mariana ouviu falar da casa velha. Dona Josefa, uma benzedeira idosa, que morava sozinha nos fundos da capela, foi quem contou. Mariana havia ido até lá implorar por qualquer tipo de trabalho, oferecendo-se para lavar, cozinhar, qualquer coisa em troca de comida. Minha filha, eu mal tenho para mim mesma, disse Dona Josefa com os olhos cheios de compaixão. Mas olha, tem um lugar onde você pode ficar. É uma casa velha lá na saída da cidade, perto do cemitério. Está abandonada há uns 8 anos. Mariana sentiu uma pontinha de esperança. E por que está abandonada? Tem dono? Dona Josefa fez o sinal da cruz. Tinha, minha filha. Era de um italiano, o Sr. Giuseppe. Um homem estranho, solitário, vivia trancado lá dentro, não falava com ninguém. Dizem que ele era muito rico, mas ninguém sabe de onde vinha o dinheiro. Um dia simplesmente desapareceu, sumiu, deixou tudo para trás. E ninguém mora lá por quê? Dona Josefa baixou a voz. Dizem que a casa traz azar, minha filha. Dizem que o italiano fez pacto com o diabo para ficar rico. Dizem que quem mora lá nunca prospera. Mariana não tinha o luxo de acreditar em superstições. Precisava de um teto. Mariana não precisou ouvir mais nada. Naquela mesma tarde, pegou os poucos pertences que tinha. Algumas roupas, uma panela velha, 2 cobertores, colocou tudo num saco de estopa. Pegou as crianças pela mão e seguiu na direção que Dona Josefa havia indicado. A casa ficava no fim da Rua das Acácias, a última antes da estrada que levava ao cemitério. Era uma construção de 2 andares, feita de tijolos aparentes e cal, com um telhado de telhas francesas todo musgoso. As janelas estavam fechadas por dentro e a porta principal, de madeira maciça, estava trancada com um cadeado enferrujado. Ao redor, o mato havia crescido descontrolado, engolindo quase o portão de ferro. Mariana parou na frente daquele lugar e sentiu um arrepio subir pela espinha. O vento assobiava entre as árvores antigas do quintal, fazendo um som estranho e inquietante. Pedro apertou a mão da mãe com mais força. Mamãe, esse lugar é feio. Mariana respirou fundo. É só uma casa velha, meu filho. Vamos limpar e vai ficar boa. Mas ela própria não acreditava nisso. A porta da frente estava trancada, mas Mariana encontrou uma janela lateral que estava apenas encostada. Com esforço, conseguiu empurrá-la e entrar. Depois abriu a porta por dentro para as crianças entrarem. O cheiro de mofo e umidade era sufocante. O chão era de tábuas antigas, cobertas por uma grossa camada de poeira. Havia móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas no crepúsculo. Na sala principal, um lustre de cristal pendia do teto, coberto de teias de aranha. As paredes tinham papel de parede descascado, com desenhos florais desbotados. Não havia móveis práticos. Apenas algumas cadeiras quebradas, uma mesa rachada e, no andar de cima, 3 quartos completamente vazios. Mariana colocou a bebê no chão sobre o cobertor que serviria de cama e começou a limpar. Trabalhou até a noite cair, varrendo, tirando teias de aranha, abrindo janelas para deixar entrar ar fresco. Pedro ajudava como podia, carregando galhos e folhas secas para fora. Quando finalmente conseguiram acender uma pequena fogueira no quintal para cozinhar um pouco de farinha, a casa já parecia um pouco menos assustadora. Naquela primeira noite, Mariana mal pregou os olhos. Deitada no chão duro do quarto maior, com os 2 filhos dormindo ao seu lado, ela ouvia todos os sons da casa velha. O vento batendo nas janelas, o rangido das tábuas, o miado de algum gato na rua. E algo mais, passos no andar de baixo? Ou seria apenas a imaginação? Mariana fechou os olhos com força e rezou. Virgem Santa, proteja a gente nesse lugar. Proteja meus filhos, me dê força para seguir em frente. Os primeiros dias na casa velha foram os mais difíceis. Mariana acordava antes do sol nascer
e ia até a cidade vender doces que fazia com o pouco açúcar e farinha que conseguia comprar. Caminhava de porta em porta, oferecendo seus quitutes por alguns vinténs. Ganhava pouco, o suficiente para comprar arroz, feijão e às vezes um pedaço de carne seca. Mas os vizinhos mais próximos evitavam Mariana. Quando ela passava pela rua com seus doces, as pessoas desviavam o olhar e fechavam as portas. Dona Quitéria, dona da mercearia que ficava na Praça Central, chegou a dizer bem alto para todo mundo ouvir: "Essa mulher foi morar na casa do italiano. Vai atrair desgraça para a cidade inteira. Podem anotar minhas palavras." Mariana fingia não ouvir, mas cada palavra era uma facada no peito. Uma tarde, depois de 3 semanas morando na casa velha, Mariana estava tentando consertar uma janela do andar de cima. Uma janela que não fechava direito. Havia chovido forte na noite anterior, e a água tinha entrado, encharcando o chão de um dos quartos. Pedro brincava no quintal com a irmãzinha, fazendo bolinhas de barro. Mariana estava ajoelhada, tentando encaixar o trinco da janela, quando ouviu um barulho estranho vindo de dentro do armário embutido. Um rangido seco, como se algo tivesse se movido. Desceu da cadeira e caminhou até o armário. Era um armário grande, de madeira escura, embutido na parede. Ela já tinha aberto antes, estava vazio, apenas algumas prateleiras antigas. Mas agora, olhando com mais atenção à luz da tarde, Mariana percebeu algo estranho. O fundo do armário parecia mais curto do que deveria ser. A parede externa da casa era mais longa que a profundidade interna do armário. Havia espaço sobrando. Seu coração começou a bater mais forte. Com cuidado, Mariana entrou no armário e bateu de leve na parede do fundo. O som era oco. Havia algo atrás daquela parede. Procurou com as mãos, apalpando a madeira, até que seus dedos encontraram uma pequena depressão. Um botão escondido na moldura. Apertou. Houve um clique suave, e a parede do fundo do armário se moveu, deslizando para o lado. Atrás havia um compartimento secreto. Um espaço pequeno, de talvez 1 metro de largura por 2 de altura, escondido na parede. E ali dentro, um baú de metal. As mãos de Mariana tremiam quando ela puxou o baú para fora. Era pesado, muito pesado. A tampa estava fechada com um cadeado simples que ela conseguiu forçar com uma barra de ferro que encontrou no quintal. Quando abriu o baú, Mariana ficou sem ar. Dinheiro, muito dinheiro. Notas antigas, cuidadosamente empilhadas e amarradas com barbante. Moedas de ouro em saquinhos de veludo. Joias, colares, brincos, anéis embrulhadas em papel de seda. E mais documentos, escrituras de propriedades, certificados de investimentos, ações de empresas. E, por cima de tudo, uma carta. Uma carta escrita em italiano, com letra trêmula. Mariana não sabia ler italiano, mas conseguia entender algumas palavras em português que estavam misturadas no texto. A carta começava assim: "A ti trova questo que é do perdono. A quem encontrar isso, peço perdão." Mariana pegou a carta com mãos tremendo e tentou decifrar o resto. Conseguiu entender fragmentos. Giuseppe Martinelli tinha vindo da Itália fugindo de algo. Havia roubado uma fortuna de sua própria família. Uma família nobre, poderosa. Veio para o Brasil para recomeçar, mas o peso da culpa nunca o deixou em paz. Ele escrevia sobre não conseguir dormir, sobre ver os rostos daqueles que havia traído, sobre o dinheiro que trazia a marca do pecado. A carta terminava com uma frase em português, escrita com letra ainda mais trêmula. "Este dinheiro está marcado. Quem o usar pagará o preço. Deus me perdoe." Mariana largou a carta como se queimasse. Mariana fechou o baú com força e o empurrou de volta para o compartimento secreto. Fechou a parede falsa e saiu do armário, respirando com dificuldade. Não ia mexer naquilo. Não podia. Era dinheiro sujo, dinheiro amaldiçoado. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir no chão duro, sua mente não parava de trabalhar. A bebê tinha tossido o dia inteiro. Pedro reclamara de fome 3 vezes. E ela só tinha conseguido dar a ele um pouco de farinha cozida em água. No dia seguinte, teria que caminhar 8 quilômetros até a fazenda do comendador Silva para lavar roupa.
e receberia apenas meia dúzia de ovos pelo dia inteiro de trabalho. E ali, a poucos metros dela, estava uma fortuna. Uma fortuna que ninguém sabia que existia. Uma fortuna que podia salvar seus filhos. Mas era amaldiçoada. Durante uma semana inteira, Mariana tentou viver como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa à noite exausta. Mas seus olhos sempre se voltavam para aquele quarto, para aquele armário, para aquele compartimento secreto. Era como se o dinheiro sussurrasse, chamando por ela. Então veio o momento que mudou tudo. Pedro ficou doente. Começou com uma febre que foi piorando rapidamente. Em 2 dias, o menino estava delirando, queimando em febre, mal conseguindo abrir os olhos. Mariana fez chás, compressas, rezou todas as orações que conhecia. Mas Pedro só piorava. Na madrugada do 3º dia, o menino teve uma convulsão. Mariana entrou em pânico absoluto. Segurou o filho nos braços, sentindo o corpo pequeno se debater, os olhos virando. Meu filho vai morrer, pensou desesperada. Meu filho vai morrer, e eu não posso fazer nada porque não tenho dinheiro para pagar um médico. Foi nesse momento de desespero absoluto, que Mariana tomou uma decisão. Colocou Pedro na cama, pegou a bebê no colo e correu até o quarto com o compartimento secreto. Abriu o baú, pegou um punhado de notas e as enfiou no bolso do vestido. Então, com Pedro nos braços e a bebê presa num pano às costas, saiu correndo pela rua escura, em direção à casa do Dr. Campos, o médico da cidade. Eram 3 horas da manhã quando Mariana bateu na porta. Bateu com tanta força que acordou a casa inteira. O médico, um homem de meia-idade com óculos redondos, abriu a porta com cara de sono e irritação. Que escândalo é esse, mulher? Sabe que horas? Doutor, pelo amor de Deus, Mariana o interrompeu. Meu filho está morrendo. O senhor precisa vir. Eu pago. Eu tenho dinheiro. O médico olhou para Mariana com desconfiança. Todo mundo na cidade sabia que ela era a viúva miserável. A viúva que morava na casa amaldiçoada. Você tem dinheiro? Quanto? Mariana tirou as notas do bolso. Os olhos do médico se arregalaram. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 3 meses de trabalho. De onde você tirou? Não importa, meu filho está morrendo, por favor. O médico aplicou quinino em Pedro e deixou instruções detalhadas para Mariana continuar o tratamento. Quando terminou, pegou o dinheiro sem fazer mais perguntas. Mas no dia seguinte, a cidade inteira estava comentando. De onde uma viúva miserável tirou tanto dinheiro? Será que ela roubou? Ou será verdade que a casa do italiano está cheia de dinheiro escondido? As especulações eram infinitas e Mariana começou a sentir olhares pesados sobre si. Olhares de cobiça, olhares de suspeita, olhares de perigo. 5 dias depois de Pedro melhorar, Mariana estava voltando do mercado quando 3 homens apareceram bloqueando seu caminho. Ela reconheceu 2 deles, Sebastião Ramos e Inácio Torres, conhecidos na cidade como bêbados e briguentos. O terceiro era um estranho, um homem baixo com cicatriz no rosto. Boa tarde, dona Mariana, disse Sebastião com um sorriso que não tinha nada de amigável. Ouvimos dizer que a senhora deu uma melhorada de vida, hein? Mariana sentiu o perigo no ar. Com licença, preciso passar. Calma, calma. Inácio bloqueou seu caminho. A gente só quer conversar. É sobre esse dinheiro que você tem. Não sei do que vocês estão falando. Ah, não sabe? O homem da cicatriz se aproximou. Todo mundo sabe que você mora na casa do italiano. E todo mundo sabe que o italiano tinha fortuna escondida. Você achou o dinheiro dele, não foi? Mariana tentou passar, mas eles a cercaram. Olha aqui, Sebastião disse. Não queremos confusão. É só você dividir o dinheiro com a gente. Meio a meio. É justo, e em troca a gente te protege. Tem muita gente perigosa por aí que pode querer fazer mal para uma mulher sozinha. A ameaça era clara. Saiam da minha frente, Mariana disse, tentando soar corajosa apesar do medo. Foi então que uma voz firme cortou o ar. Esses homens estão incomodando a senhora. Todos se viraram. Um homem estava parado na esquina. Alto, de ombros largos, por volta de 45 anos, cabelos grisalhos. Vestia terno e gravata, roupas de alguém importante.
Mariana o reconheceu imediatamente. Era Coronel Eduardo Sampaio, dono de várias propriedades na região. Ex-militar, homem respeitado e temido. Sebastião e os outros se entreolharam. O Coronel Sampaio não era homem de se brincar. Não estamos incomodando ninguém não, coronel. Sebastião mudou completamente o tom. Só conversando. Me parece que a conversa já acabou. Sugiro que sigam seus caminhos. Os 3 homens hesitaram, mas não tiveram coragem de enfrentar o coronel. Resmungaram algo e desapareceram rua abaixo. O coronel se aproximou de Mariana. A senhora está bem? Estou sim, senhor. Muito obrigada. Esses homens voltam a importuná-la. Me avise. Minha casa não fica longe daqui. Mariana agradeceu novamente e voltou para casa correndo. Mas aquela noite não conseguiu dormir. Os homens iam voltar, tinha certeza, e da próxima vez o coronel não estaria lá. Na manhã seguinte, Mariana deixou as crianças com Dona Josefa e foi até a igreja. Precisava falar com o padre Antônio. O padre era um homem velho, de costas curvadas, mas com olhos bondosos. Mariana contou tudo, sobre o compartimento secreto, sobre o dinheiro, sobre a carta de Giuseppe, sobre os homens que a ameaçaram. O padre Antônio ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Minha filha, ele disse finalmente, dinheiro não tem alma. O que torna algo bom ou ruim é o uso que fazemos dele. Mas, padre, esse dinheiro foi roubado. Foi, mas você pode usar esse dinheiro de forma diferente. Pode transformar algo ruim em algo bom. O padre se levantou e apontou para a igreja ao redor. Esta igreja está caindo aos pedaços. Temos crianças na cidade que passam fome, doentes sem remédio, viúvas sem amparo. Mariana começou a entender. O senhor está dizendo que eu devo usar o dinheiro para ajudar essas pessoas? Estou dizendo que você pode quebrar a maldição fazendo o bem. Doe parte desse dinheiro para obras de caridade. Assim, o sangue que marca esse dinheiro será lavado pela bondade. E quanto a mim e meus filhos? O padre colocou a mão no ombro dela. Claro que pode guardar uma parte. Deus não quer que você continue sofrendo. Fique com o suficiente para ter uma vida digna, mas não seja gananciosa. Mariana saiu da igreja com o coração mais leve. Tinha um plano agora. Tinha um propósito. Naquela mesma tarde, voltou ao compartimento secreto e separou o dinheiro em 3 partes. Uma grande para doar, uma pequena para guardar para si e uma parte que escondeu em outro lugar como segurança. Mas implementar esse plano seria mais difícil do que pensava. Estava organizando o dinheiro quando ouviu cavalos parando na frente da casa. Eram os mesmos homens, mas dessa vez eram 7 e estavam armados. Dona Mariana! Sebastião gritou batendo na porta. Abre essa porta! Queremos só conversar. Mariana não respondeu. Estava paralisada de medo. Abre ou a gente arromba. Foi então que ela ouviu outro som. Mais cavalos e uma voz autoritária. Saiam dessa propriedade, agora. Era o coronel Sampaio. Mas dessa vez não estava sozinho. Trouxe 8 homens armados com ele. Houve um momento de tensão absoluta. Os bandidos colocaram as mãos nas armas. Os homens do coronel fizeram o mesmo. Mas estava claro quem tinha vantagem. Sebastião cuspiu no chão furioso, mas subiu no cavalo e saiu galopando com os outros. O coronel desceu do cavalo e bateu na porta. Dona Mariana, podemos conversar? Ela abriu. Não tinha escolha. O coronel entrou e viu o baú aberto, o dinheiro espalhado. Então é verdade. A senhora encontrou o tesouro do italiano. Mariana baixou a cabeça esperando o pior. Mas o que o coronel disse a surpreendeu completamente. Dona Mariana, vou ser direto. A senhora está em perigo. Esses homens vão voltar e vão trazer mais gente. Eu sei. Eu tenho uma proposta, o coronel disse, escolhendo as palavras com cuidado. Sei que vai parecer estranho, mas ouça. Sou viúvo há 12 anos. Minha esposa morreu de febre amarela. Não tivemos filhos. Vivo sozinho numa fazenda grande demais para um homem só. Mariana começou a entender aonde ele queria chegar. A senhora é uma mulher honrada, uma boa mãe e está em perigo mortal. Minha proposta é esta: case-se comigo, não por amor, mal nos conhecemos, mas por conveniência mútua. Eu te dou proteção, um lar seguro, seus filhos terão uma vida boa, e em troca você me dá companhia, uma família.
Mariana ficou sem palavras. E o dinheiro é seu, o coronel continuou. Faça o bem com ele como estava planejando. Eu não quero nada. Tenho meu próprio dinheiro. Mariana ficou a noite inteira acordada, pensando na proposta do coronel. Casar de novo? Tão cedo? Joaquim havia morrido há apenas 4 meses. Parecia errado. Parecia uma traição. Mas quando olhava para Pedro dormindo, ainda frágil da doença, e para a bebê que mamava no peito magro, porque ela mal tinha leite, não tinha forças para produzir mais. Quando pensava nos homens voltando, na ameaça constante, no medo que sentia cada vez que ouvia um barulho estranho, de manhã cedo voltou à igreja. Ajoelhou-se diante do altar e rezou por um sinal. Joaquim, sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Me perdoe se eu estou fazendo algo errado, mas preciso proteger nossos filhos. Você entenderia, não é? Você faria o mesmo por eles. Foi então que sentiu uma paz estranha tomar conta do peito. Como se alguém tivesse colocado a mão em seu ombro e dito, está tudo bem. Naquela tarde, Mariana vestiu seu melhor vestido, que ainda era velho e remendado. Penteou os cabelos com cuidado e foi até a fazenda do coronel. A propriedade era impressionante. Uma casa colonial enorme, pintada de branco, com jardins bem cuidados. E dezenas de trabalhadores. O coronel a recebeu na varanda. Vim dar minha resposta, Mariana disse, a voz firme, apesar dos nervos. Estou ouvindo. Aceito sua proposta, mas com algumas condições. O coronel arqueou uma sobrancelha intrigado. Condições? Primeiro, quero que fique claro que esse casamento é um acordo. Não espero amor, mas espero respeito. Dos dois lados. Concordo. Segundo, o dinheiro que encontrei será usado para o bem da comunidade. Vou reformar a igreja, criar um fundo para ajudar viúvas e órfãos, construir uma escola. O coronel sorriu pela primeira vez. Uma mulher com coração generoso. Admiro isso. Concordo. Terceiro, meus filhos serão tratados como seus, com o mesmo amor e cuidado que daria a filhos de sangue. O coronel ficou em silêncio por um momento, depois disse: Dona Mariana, minha esposa, não pôde me dar filhos antes de morrer. Foi a tristeza da vida dela. Nada me faria mais feliz do que poder criar Pedro e a pequena como meus. Mariana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Então temos um acordo. O coronel estendeu a mão. Mariana a apertou. O casamento aconteceu 2 semanas depois, numa cerimônia simples na igreja. A cidade inteira compareceu, alguns por curiosidade, outros por respeito ao coronel, outros porque já tinham ouvido os rumores sobre o dinheiro e o que Mariana pretendia fazer com ele. Dona Josefa chorou durante toda a cerimônia. Padre Antônio sorriu, enquanto os declarava marido e mulher. Quando Mariana entrou na casa do coronel como sua esposa, Pedro a segurava pela mão direita. O coronel segurava a bebê no braço esquerdo, como se sempre tivesse sido pai. Naquela noite, depois que as crianças dormiram em quartos pela primeira vez, quentes, limpos e seguros, Mariana e o coronel conversaram. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigado você, ele respondeu. Esta casa estava morta, agora tem vida de novo. Amanhã começamos com as doações, Mariana disse. A primeira será para a igreja. E depois a escola. E o fundo para as viúvas. Quero que nenhuma mulher passe pelo que passei. O coronel assentiu com aprovação. Vou ajudar no que for necessário. Os meses seguintes foram de transformação não só para Mariana, mas para toda Santa Cruz das Palmeiras. Com parte do dinheiro do tesouro de Giuseppe, a igreja foi completamente reformada. O telhado que gotejava foi consertado. As paredes ganharam nova pintura. Os bancos quebrados foram substituídos. Um sino novo foi instalado na torre. Mas não parou por aí. Mariana criou o Fundo das Viúvas e Órfãos, uma iniciativa que ajudava mulheres que, como ela, haviam perdido seus maridos e não tinham para onde ir. Cada viúva recebia uma pequena quantia mensal até conseguir se restabelecer. Órfãos ganhavam roupas, comida e educação. A notícia se espalhou. Viúvas de cidades vizinhas começaram a vir para Santa Cruz das Palmeiras em busca de ajuda.
O projeto mais ambicioso foi a escola. Até então, as crianças pobres da cidade não tinham onde estudar. Apenas os filhos dos fazendeiros ricos eram educados por professores particulares. Mariana comprou um terreno grande no centro da cidade e contratou construtores para erguer um prédio de 2 andares. A Escola Santa Maria, como ficou conhecida, abriria suas portas para todas as crianças, ricas ou pobres, sem exceção. Durante a construção, Mariana visitava a obra todos os dias. O coronel a acompanhava, dando opiniões sobre a estrutura. Pedro, agora com 8 anos, corria pelo terreno imaginando como seria estudar ali. A bebê, que agora tinha quase 2 anos e já andava, segurava na mão da mãe, observando tudo com olhos arregalados. No início, muitos na cidade ainda olhavam Mariana com desconfiança. Dinheiro maldito, alguns murmuravam. Não vai dar certo. Dona Quitéria, da mercearia, continuava afirmando que a desgraça ia chegar. Mas conforme os meses passavam e as obras de caridade se multiplicavam, a opinião começou a mudar. Foi durante a inauguração da reforma da igreja que tudo mudou de vez. O evento reuniu mais de 300 pessoas, praticamente a cidade inteira. O padre Antônio fez um discurso emocionado. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a reforma desta casa de Deus, mas a prova viva de que o bem sempre triunfa sobre o mal. Muitos disseram que o dinheiro encontrado por Dona Mariana era amaldiçoado. E talvez fosse mesmo, amaldiçoado pela ganância, pelo roubo, pelo pecado. Mas essa mulher corajosa escolheu transformar maldição em bênção. Escolheu usar o que era ruim para fazer o bem. E hoje estamos todos colhendo os frutos dessa escolha. A multidão aplaudiu. Algumas mulheres choravam. Dona Josefa gritou, "Amém?" Então o padre chamou Mariana à frente. Ela subiu os degraus da igreja, nervosa, com o coronel e as crianças ao lado. "Não sou boa com palavras", começou Mariana na voz tremendo. "Mas quero agradecer a todos pela segunda chance. Quando meu marido morreu, achei que minha vida tinha acabado, que eu e meus filhos estávamos condenados. Mas Deus colocou no meu caminho aquela casa velha e dentro dela uma oportunidade. Muitos me chamaram de louca por morar lá, disseram que ia atrair desgraça. E eu tive medo, muito medo. Mas aprendi que não é o lugar que define quem somos, não é o dinheiro, não é o passado. É o que escolhemos fazer com as oportunidades que a vida nos dá." A multidão estava em silêncio absoluto. Por isso, dedico tudo o que fiz não apenas à memória do meu falecido marido Joaquim, mas a todas as mulheres que, como eu, um dia se sentiram sem esperança. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas que antes a evitavam agora a abraçavam. Dona Quitéria, que sempre falou mal dela, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Me perdoe, minha filha, fui injusta com você." Mariana abraçou a mulher. "Está tudo perdoado." Mas a história não terminou ali. 3 meses depois da inauguração da igreja reformada, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde de novembro, quente e abafada. Mariana estava na fazenda, cuidando do jardim, quando um dos trabalhadores veio correndo. "Dona Mariana, tem um homem na porteira, um italiano. Está perguntando pela casa velha." O coração de Mariana gelou. Caminhou até a porteira, com o coronel ao lado. Lá estava um homem idoso, magro, com roupas gastas de viajante. Tinha olhos fundos e uma expressão de cansaço profundo. Quando viu Mariana, perguntou em português com sotaque carregado. A senhora mora na casa da Rua das Acácias?" "Morei", Mariana respondeu cautelosamente. "Agora moro aqui. Por quê?" O homem respirou fundo. "Meu nome é Antônio Martinelli. Sou irmão de Giuseppe Martinelli. Estou procurando por ele há 10 anos." Mariana e o coronel se entreolharam. "Entre", o coronel disse. "Temos muito para conversar." Sentados na sala da fazenda, Antônio contou sua história. Giuseppe e ele eram filhos de uma família nobre italiana. Giuseppe era o mais velho e deveria herdar os negócios da família. Mas Giuseppe tinha um problema: vício em jogo. Ele perdeu fortunas jogando, Antônio explicou, as mãos tremendo. "Meu pai pagou suas dívidas várias vezes, até que um dia Giuseppe fez algo terrível. Ele roubou o cofre da família, joias, dinheiro, documentos e fugiu para o Brasil.
Meu pai morreu de desgosto 1 ano depois. Minha mãe chorou até o dia da morte dela, 5 anos atrás. Antônio limpou as lágrimas. Jurei que encontraria meu irmão, não para puni-lo, mas para perdoá-lo, para dizer que ainda era amado. Mariana sentiu o coração apertar. Senhor Antônio, tenho que contar uma coisa. E então ela revelou tudo, como encontrou o compartimento secreto, o dinheiro, a carta. Seu irmão desapareceu há 8 anos, Mariana disse suavemente. Ninguém sabe para onde foi, mas deixou uma carta. Ela havia guardado a carta. Foi buscá-la e entregou a Antônio. Antônio leu a carta em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente. Quando terminou, disse: Meu irmão, meu pobre irmão, carregou essa culpa sozinho todos esses anos. Sinto muito, Mariana disse. E o dinheiro? Antônio perguntou. Você o encontrou? Mariana hesitou, mas o coronel colocou a mão em seu ombro, encorajando-a. Sim, encontrei e usei parte dele. Então contou tudo. A igreja, a escola, o fundo para viúvas. Mas guardei uma parte, ela disse. Se o senhor quiser de volta... Antônio balançou a cabeça vigorosamente. Não, não, você fez exatamente o que devia ser feito. Ele sorriu pela primeira vez. Meu irmão roubou esse dinheiro por ganância e medo, e isso o destruiu. Mas você transformou o pecado dele em redenção. Se Giuseppe estiver em algum lugar olhando, tenho certeza de que finalmente encontrou paz. Antônio ficou na cidade por 1 semana. Visitou a igreja reformada, viu a escola sendo construída, conheceu algumas das viúvas ajudadas pelo fundo. No dia de sua partida, abraçou Mariana. Obrigado por dar propósito ao erro do meu irmão. Você é uma mulher extraordinária. Para onde vai agora? Mariana perguntou. Volto para a Itália. Vou contar para o restante da família que Giuseppe, de certa forma, se redimiu no final. E assim Antônio Martinelli partiu, levando consigo a carta do irmão e a certeza de que, mesmo no erro, pode haver redenção. Passaram-se os anos. A Escola Santa Maria foi inaugurada em 1891 com 87 alunos. Em 2 anos, já tinha 200. Crianças que nunca teriam acesso à educação agora aprendiam a ler, escrever, fazer contas. O Fundo das Viúvas e Órfãos ajudou 43 famílias apenas no primeiro ano. Viúvas que teriam morrido na miséria conseguiram recomeçar a vida. Órfãos foram adotados, alimentados, educados. Santa Cruz das Palmeiras mudou. De uma cidade conservadora e fechada, tornou-se conhecida na região como a cidade da segunda chance. O casamento de conveniência entre Mariana e o coronel Eduardo transformou-se, com o tempo, em algo mais profundo. Não foi amor à primeira vista, isso nunca aconteceu. Mas foi crescendo um respeito mútuo, uma parceria, uma amizade genuína. E com o tempo, sim, algo que se parecia muito com amor. Pedro cresceu forte e saudável. Estudou na escola que sua mãe ajudou a construir e, mais tarde, foi estudar direito em São Paulo. Voltou para Santa Cruz das Palmeiras como advogado e dedicou a vida a defender viúvas e órfãos gratuitamente. A filha caçula, Maria das Graças, que todos chamavam de Gracinha, tornou-se professora. Foi a primeira diretora da Escola Santa Maria e trabalhou lá por 40 anos. Mariana e o coronel tiveram mais 2 filhos juntos, um menino e uma menina. A família, que começou como um acordo de conveniência, tornou-se um exemplo de amor, união e propósito. E a casa velha da Rua das Acácias? Mariana nunca voltou a morar lá, mas não deixou que ficasse abandonada. Transformou-a num abrigo para mulheres em situação de risco. Viúvas sem lar, mulheres fugindo de casamentos violentos, mães solteiras rejeitadas pela família. Todas encontravam refúgio naquela casa. A casa, que todos chamavam de amaldiçoada, tornou-se um santuário de esperança. O lugar que trazia azar virou símbolo de recomeço. E o dinheiro roubado por Giuseppe Martinelli, marcado pelo pecado, foi lavado pelas lágrimas de gratidão de centenas de pessoas ajudadas. Em 1910, já com 47 anos, Mariana foi convidada para dar uma palestra na inauguração de uma nova ala da escola. O auditório estava lotado, mais de 500 pessoas. Ela subiu ao palco, os cabelos já começando a embranquecer, e disse:
Quando eu era jovem e meu mundo desmoronou, pensei que Deus havia me abandonado. Fiquei viúva, sem dinheiro, sem família, sem esperança. Fui morar numa casa que todos diziam estar amaldiçoada porque não tinha escolha. E ali, naquela casa, encontrei não uma maldição, mas uma missão. Aprendi que não existe dinheiro amaldiçoado, não existe lugar amaldiçoado, não existe pessoa amaldiçoada. O que existe são escolhas. Podemos escolher a amargura ou a gratidão. Podemos escolher o egoísmo ou a generosidade. Podemos escolher deixar o passado nos definir ou usá-lo como degrau para algo maior. Então, para todas as mulheres que estão aqui hoje e que talvez estejam passando por momentos difíceis, deixo o meu recado. Não desistam. Às vezes, Deus coloca em nosso caminho casas velhas e tesouros escondidos. Não tenha medo de entrar. Não tenha medo de descobrir. Não tenha medo de usar o que encontrar para fazer o bem. Porque é assim, através de pequenas escolhas corajosas, que mudamos não só o nosso destino, mas o destino de todos ao nosso redor. O aplauso durou 5 minutos inteiros. Mariana Costa Ferreira faleceu em 1934 aos 71 anos, cercada por seus filhos, netos e bisnetos. O velório durou 3 dias. Milhares de pessoas vieram de toda a região prestar suas homenagens. O enterro parou a cidade inteira. A Escola Santa Maria continuou operando até os dias de hoje, já tendo formado mais de 15 mil alunos. O Fundo das Viúvas e Órfãos foi institucionalizado e virou uma organização sem fins lucrativos que existe até hoje. A Casa Velha da Rua das Acácias foi tombada como patrimônio histórico em 1985. E é hoje um museu dedicado à história de Mariana e das mulheres que ela ajudou. No portão do museu, há uma placa de bronze com os dizeres: aqui viveu Mariana Costa Ferreira, a viúva que transformou maldição em bênção. Que sua coragem inspire gerações. E logo abaixo, uma frase que Mariana costumava repetir: não importa quão escura seja a noite, amanhã sempre vem. E essa é a incrível história real da viúva e o segredo da Casa Velha. Uma história de coragem, de transformação, de esperança. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, o que você teria feito no lugar de Mariana? Teria ficado com todo o dinheiro? Teria doado tudo? Como teria lidado com essa situação? Inscreva-se no canal para mais histórias reais e emocionantes como essa. E lembre-se, não importa quão difícil seja a sua situação agora, sempre há esperança. Às vezes, ela está escondida nos lugares mais inesperados. Até a próxima história